Olá, pessoas! Todo mundo bem? Como é que vocês estão? Espero que esteja todo mundo maravilhosamente bem. Hoje eu venho propor uma coisa um pouquinho diferente para a gente treinar a redação. O que eu quero que nós façamos juntos? Eu quero que a gente faça uma análise de um tema de redação do começo ao fim. O que eu percebo? Que vocês, cabeçudos lindos do meu coração, muitas vezes se desviam do tema porque vocês não conseguem fazer a análise correta do tema. Desde ler a proposta de redação até ler os textos motivadores para entender quais são os argumentos, a tese, o que está lhe sendo pedido. O que vocês acham dessa ideia? Eu espero, de verdade, eu espero que vocês topem essa minha loucura, porque eu realmente preparei com muito carinho para vocês. E vocês sabem, né? Eu sou louca. Se vocês não gostarem, eu vou ficar em casa sem dormir, apavorada, achando que vocês não me amam. Vocês sabem que jeito que eu sou. Aí eu vou acordar de noite e vai falar assim, e vou ficar assim, meu Deus, eu não sei ensinar a redação. Meu Deus, ninguém gosta de mim. Vocês sabem que jeito que eu sou. E vocês vão querer fazer isso comigo? Mesmo? Vocês têm certeza que vocês vão fazer isso comigo? Não, né? Tadinha da tia Thaís, não é mesmo? Então, dando continuidade, como vocês sabem, para que a gente possa fazer o negócio ficar melhor, eu quero que vocês vão lá, busca o caderno, pega a caneta, senta confortavelmente e bora fazer a nossa análise junto. Já foram? Vão lá buscar o caderno? Vai, gente, anda! Pronto? Então bora lá. O tema que a gente vai fazer hoje é o aumento da depressão entre jovens no Brasil. Isso mesmo, é esse o nosso tema de redação hoje. O aumento entre jovens, o aumento da depressão entre jovens no Brasil. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer é analisar o tema mesmo. O que o tema está nos falando? A primeira coisa que a gente tem que fazer é entender qual o tema central da redação. Tá fácil nessa, né? Depressão entre os jovens. Se a gente não falar sobre depressão entre os jovens, o que vai acontecer na nossa redação? Nota 0. Muito bem. A gente tem uma palavra-chave aí que é muito interessante, que é o aumento. Se a gente está falando do aumento da depressão, quer dizer que ela era menor, o número de jovens deprimidos, o número de jovens que sofria de depressão era menor, e isso vem crescendo sistematicamente. Então é interessante que a gente consiga fazer dentro da nossa redação, dentro do nosso texto, uma análise de como esse número tem aumentado, ok? A terceira palavra-chave, ou a terceira expressão-chave que a gente precisa levar em consideração é no Brasil. Então quer dizer que nós já temos uma localização, um recorte de lugar de onde esse aumento da depressão entre os jovens vem ocorrendo. Isso quer dizer que eu preciso deixar claro na minha redação que esse aumento da depressão entre os jovens está acontecendo no Brasil. Isso mesmo. É minha obrigação fazer isso. Ok, criaturas? Tá tranquilo aí? Muito bem. Bom, depois que eu fiz essa análise do tema, agora sim eu posso partir para a leitura dos textos motivadores. Que eu já sei que eu preciso analisar como que, de forma progressiva, o número de jovens deprimidos no Brasil aumentou. Ok? Vocês podem observar aqui, ó, vocês estão observando aqui, que o nosso texto base é formado por 4 textos motivadores. São 3 textos em prosa e um gráfico, que é esse que está separadinho aqui para vocês. O primeiro texto, que é esse aqui, que tá aqui ao lado, ó,
que tá aqui para vocês verem, ele começa fazendo uma perspectiva que no século XVIII e no princípio do século XIX, a principal doença psiquiátrica que afetava os jovens era a histeria. Eu não sei se vocês sabem, mas a histeria é uma espécie de ansiedade, sabe? Assim, é uma inquietação. E que, de uma certa altura para frente, a depressão tomou o lugar da histeria como a principal doença a afetar os jovens de forma geral. Então a gente já tem uma perspectiva que as doenças psiquiátricas, elas já existiam, isso não é um problema novo, e que já se percebe há bastante tempo que isso é uma tendência, ok? Quando vocês leem o texto 1, ó, prestem atenção no texto 1, vocês podem perceber também que há um número aqui, ó, tá prestando atenção? Que mostra um aumento grande no número de casos. Vocês estão vendo que é um aumento bem chamativo, inclusive, né? Então é importante chamar atenção para esse fato. Que esse tema é relevante, e eu sempre falo sobre a relevância dos temas a ser debatidos. Ele é relevante porque nós temos um aumento realmente acentuado do número de jovens sofrendo de depressão. Vocês entenderam? O texto 2, que é esse que tá aqui para vocês, ó, todo mundo observando com atenção, tá ok? O texto 2 fala sobre um teste que teoricamente vai diagnosticar, através de marcadores biológicos, as pessoas que sofrem de depressão. Porque vocês sabem que quando a gente fala de depressão, e até São Tomás de Aquino fala sobre a depressão, sim, várias pessoas falam sobre a depressão. A depressão é uma doença difícil de ser diagnosticada porque ela é uma falta de vontade para o futuro, né? Uma falta de vontade de fazer tudo, mas ela é deixada de lado, por assim dizer, por muitos pais e por muitas pessoas que entendem que a depressão muitas vezes é frescura. Então, esse exame seria interessante a partir do momento que ele detectaria marcadores biológicos e comprovaria que a depressão seria um problema. Se vocês observarem no texto, ó, e ele está sendo projetado aqui ao lado o tempo todo, se vocês observarem no texto, ele já teve bons resultados com um grupo pequeno e agora ele vai ser testado com uma grande maioria. E aí que fica o X da questão. Será que os resultados serão tão bons quanto foi com esse grupo pequeno? E a minha grande pergunta: qual é a relevância de se ter um teste clínico que se prove a depressão, sendo que esta é uma doença psiquiátrica? Por que será que a gente precisa de um teste clínico que se prove a depressão? Vocês sabem que a depressão é uma doença, é a doença do século XXI. Eu aposto que todos vocês ou tiveram um episódio de depressão durante a vida, ou terão um episódio de depressão, ou conhece alguém que já tiveram, né? Tá cada vez mais comum pessoas ao nosso redor com esse tipo de problema. E não é vergonha, ok? Porque ninguém tem vergonha de ter quebrado um braço, ninguém tem vergonha de ter tido que fazer uma cirurgia de vesícula, mas por que as pessoas têm vergonha de ter depressão, tá? O texto 3, que é esse gráfico aqui, ele é bem legal. Eu gostaria que vocês prestassem bastante atenção nele, porque ele nos dá alguns argumentos. Se vocês observarem, o Brasil é o terceiro país do mundo a ter mais casos de depressão entre a população de forma geral. Se vocês prestarem atenção nos números do gráfico, vocês vão ver que os Estados Unidos, que a Holanda, que a Nova Zelândia, são países com números também altíssimos de pessoas
com casos de depressão. O que esses países têm em comum? São países em que a gente tem uma taxa de qualidade de vida muito alta e que, teoricamente, sobra-se mais tempo para se pensar na vida. O Brasil, ele não tem essa mesma característica que os outros países. Se vocês observarem países em desenvolvimento, como o México, como a Índia, como alguns países da África, vocês vão ver que o índice de população com depressão é baixíssimo. Porque países em que a gente precisa lutar para sobreviver ainda, geralmente não dá tempo da gente pensar sobre os nossos problemas humanos, os nossos problemas da alma. Então fica aqui o questionamento, por que o Brasil tem ainda essa questão, tem já essa questão? Por que o índice depressivo aqui no Brasil é tão alto? E eu não sei se vocês sabem, quando houve a sedentarização do homem, eu até não quero falar da sedentarização, eu falei errado. Quando a sociedade se reuniu nos burgos e a gente teve a primeira onda de metropolização, né, de urbanização da população, então a gente teve esse começo de viver em cidades, esse começo de proteção. As pessoas que até então gastavam o tempo da sua vida lutando para sobreviver, então se eu precisava de carne, eu tinha que ir caçar, se eu precisava de roupa, eu precisava tecer. Essas pessoas que gastavam o tempo da sua vida sobrevivendo, a partir desse momento que elas começaram a viver em cidades, elas não tinham mais essa necessidade de sobreviver, porque se eu precisava de carne, eu ia no lugar que vendia carne. Se eu precisava de proteção, eu não corria mais risco de que animais selvagens invadissem a minha casa, ou de que uma tribo invadisse a minha casa, ou de que... Eu quero falar sobre inimigo, sabe? Mas, tipo, eu tô pensando em reinado, mas eu não consigo lembrar o nome. Vocês sabem do que eu tô falando. Vocês entenderam. Vocês entenderam. Mas, tipo assim, eu tô comentando... O que eu quero chegar à questão é que a partir do momento que teve a urbanização, as pessoas não precisavam mais se preocupar com questões básicas de sobrevivência. E quando a gente não precisa se preocupar com questões básicas de sobrevivência, a gente começa a se preocupar sobre questões da alma, questões sentimentais. E é aí que começaram as primeiras questões ligadas à depressão. E por isso é o que justifica que países como a Holanda, como a Nova Zelândia, como o Japão, como os Estados Unidos tenham um índice tão alto de depressão, porque são países que, como já tem uma qualidade de vida muito alta e eles não precisam lutar mais para a sobrevivência, sobre mais tempo para lidar com as questões da alma. E aí eu convoco vocês a pensar, por que o Brasil tem um índice tão alto de depressão? Ok? O texto 4, que é esse que está aqui do ladinho, ele fala sobre como a depressão afeta de forma mais cruel os jovens do que os adultos. Porque o adulto, quando ele tem um episódio de depressão, a chance dele se recuperar de forma melhor do que o jovem é maior. Um jovem que tem um episódio, quando eu tô falando de jovem, eu tô falando de criança e de adolescente também, tá? Um jovem, quando ele tem um episódio de depressão, a chance de que ele tenha uma vida adulta mais problemática é maior. Inclusive, crianças e adolescentes que têm episódios de depressão têm mais chance de desenvolver a bipolaridade quando adultos. Então, assim, esse é um assunto que merece atenção, porque o índice as consequências na vida adulta de crianças e adolescentes que sofrem da depressão são muito mais profundas do que um adulto que efetivamente tem uma crise depressiva. Vocês entenderam? Tá claro isso? Bom, quando a gente pensa numa tese para esse tema, é muito claro, né? É um tema que merece atenção, é um tema que merece ser debatido,
é um tema que merece ser refletido e por aí vai, tá muito tranquilo. Agora, os argumentos a ser debatidos, e é aí que eu quero conversar sério com vocês. Vocês perceberam que eu analisei os 4 textos motivadores com vocês e que em cada um desses 4 textos motivadores eu tirei o foco central de cada um deles. Observem como eu não quero usar nenhum dado de que está em nenhum desses textos motivadores, mas que nós vamos conseguir nós vamos conseguir buscar argumentos retirados de cada um desses textos motivadores. Então, se a nossa tese que esse é um tema que merece ser debatido, nós podemos usar do texto 1 a questão de que a depressão ela veio substituir outros problemas psiquiátricos que já vinham afetando a vida dos jovens, como a histeria. Se eu quiser usar o texto 2, eu posso falar inclusive sobre a não aceitação da depressão como uma doença psiquiátrica, tendo inclusive a necessidade de da criação de um teste clínico. Se eu for falar sobre o texto 3, eu posso falar sobre o crescimento alarmante de casos depressivos no Brasil. Se eu for falar sobre o texto 4, eu posso falar sobre as consequências futuras sobre os jovens brasileiros que sofrem da depressão. Vocês entenderam? Não fica muito claro como usar isso? E eu vou dar uma última dica para vocês. Para introduzir o texto, todo mundo sabe que eu gosto mesmo de usar uma alusão histórica ou uma alusão literária. E aí eu vou trazer para vocês hoje uma alusão literária. Vocês devem ter estudado o romantismo. Todo mundo aqui estudou o romantismo. E vocês devem ter estudado um período chamado ultrarromantismo. No ultrarromantismo, os jovens, de forma geral, se sentiam inadequados com o momento em que eles viviam. Todos eles eram muito novinhos e, por serem muito novinhos, eles não conseguiam lidar com a vida na cidade grande. Isso aqui é aspecto Brasil, tá? Álvares de Azevedo e por aí mais. Eles não conseguiam lidar com a vida nos grandes centros aqui no Brasil. Como eles eram todos muito novinhos, eles acabavam se apaixonando pelo tipo de mulher errada. Tipo assim, estamos falando de cortesãs mesmo, né? E eles se apaixonavam loucamente por essas cortesãs. Vocês sabem muito bem que uma cortesã, ela não tinha melhor alimentação, era uma mulher que vivia na noite, eram mulheres doentes que estavam à beira da morte. Inclusive, o padrão de beleza nessa época mudou. Tô mostrando aqui um quadro para vocês terem uma noção de como era o padrão de beleza da época. Então, a gente saiu de um padrão de beleza de mulheres curvilíneas e viemos para um padrão de beleza de mulheres magrinhas, pálidas, esquálidas, próximas da morte. Nesse momento, os meninos começaram a viver o tédio. Esse tédio era chamado de mal do século. Então, vocês podem iniciar a redação de vocês mostrando como no ultrarromantismo brasileiro a depressão tornou-se moda, ou melhor, o tédio, chamado de mal do século, tornou-se moda. Se vocês não quiserem usar o ultrarromantismo brasileiro, eu vou dar um livro alemão para vocês. Ele chama Os Sofrimentos do Jovem Werther, do Goethe, desse cara aqui. Ok? Nesse livro, o Werther se apaixona por uma moça e, ao não ter o seu amor correspondido, ele decide que não podia se apaixonar por mais ninguém e se mata, porque é um besta, né? Esse livro causou uma onda de suicídios pela Europa, porque todos os jovens dessa época se sentiam inadequados, tudo trouxa, né? Vocês podem falar sobre como a depressão entre jovens é fruto de um sentimento de inadequação à época que eles vivem.
A outra saída ainda, vocês podem falar sobre Lord Byron, que dá origem ao byronismo, que nada mais é do que o ultrarromantismo europeu, ok? Pesquisem sobre isso, espero tê-los ajudado. Se vocês tiverem qualquer dúvida, eu estou à disposição. Me gritem e é isso, cabeçudos. Um beijo!